Gente, a insegurança, ele é um sentimento que muitas das vezes ele mexe um pouco com a percepção que a gente tem sobre aquilo que a gente tem de bom, né? A insegurança é um sentimento. Então, como ele é um sentimento, não é possível ficar livre dela, né? Não é possível eu deixar de ser inseguro. O que é possível é que a insegurança ela esteja no nível em que ela não determine e não influencie as minhas escolhas, o meu padrão de comportamento e as minhas atitudes. A insegurança, né, ela está muito baseada na confiança que a gente tem, né, na nossa capacidade de tomar decisão, né, na nossa confiança na gente. Então, pessoas inseguras, elas têm muito medo de tomar decisões erradas e se sentirem culpadas pelas consequências dessas decisões na vida delas. Então, a pessoa insegura, a questão não está ligado à decisão em si, está ligada à culpa que ela vai sentir caso ela tome uma decisão errada. E o que é que a gente aprende desde criança, né? Desde criancinha, a gente aprende que sempre existe alguém que tem mais experiência, que tem mais conhecimento e que está em melhores condições do que a gente de opinar e de tomar decisão. Então, as pessoas inseguras acabam deixando as suas decisões, o seu padrão de comportamento e as suas atitudes nas mãos de outras pessoas. Então, sempre que ela vai tomar uma decisão, ou sempre que ela vai fazer alguma coisa, ou sempre que ela vai se comportar de alguma forma, né, o que determina é a opinião do outro, né? Então, se eu vou tomar uma decisão, eu sempre decido baseado no que as outras pessoas me falaram que é o certo a fazer. Sempre que eu vou agir, eu acabo pensando o que é que as outras pessoas esperam de mim, né? E quando eu me comporto de alguma forma, eu sempre estou ligada, né, e preocupada com qual que é a visão que as outras pessoas vão ter sobre o meu comportamento. Gente, e o que que acontece, né? Acaba que quando a gente toma uma decisão errada, mesmo baseado no que a outra pessoa falou, no que a outra pessoa falou para mim que era certo, eu acabo não sentindo culpa. Por quê? Porque eu sofro as consequências daquela decisão, porque foi eu que tomei, mas eu não tenho a culpa de ter escolhido aquilo, porque porque eu tomei a decisão, mas foi baseado na opinião de outra pessoa. Então eu não tenho a culpa, né? Eu sofro as consequências, mas eu não tenho a culpa. E o que que acontece? Para não ter que lidar com essa culpa, eu acabo assumindo o risco de me sentir cada vez mais inferior às outras pessoas e cada vez mais incapaz. Porque quanto mais insegura a pessoa é, mais ela depende da opinião dos outros, né, e do direcionamento dos outros, e mais insegura ela fica. Então, em vez de ser algo que vai fazer com que ela fique menos insegura, acaba sendo algo que faz com que essa pessoa fique mais insegura ainda, e ela fica refém. Ela fica refém da opinião do outro, ela fica refém do julgamento do outro, ela fica refém das críticas. E isso traz um sofrimento imensamente maior do que se ela escolhesse lidar com a culpa. Gente, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que todos nós temos a mesma capacidade de tomar a decisão certa como de tomar a decisão errada, de fazer o certo como de fazer o errado. Nem eu, nem ninguém vai poder garantir para pessoa nenhuma nesse mundo de que ela só vai tomar a decisão certa, de que só vai acertar na vida. Mas o que é que a gente pode garantir? É que quando você errar, você possa aprender com o erro para que você não erre mais, né? Daquela mesma forma. Até porque a gente está vivendo e a gente está aprendendo à medida que a gente vai fazendo as coisas, né? Na vida, a gente não estuda e depois faz a prova. A gente faz a prova para depois a gente aprender e estudar. Então, assim, gente, sempre vale a pena
tomar decisões baseadas naquilo que é mais importante para a gente. Mesmo que eu erre, me sinto culpado por isso depois, mas eu vou aprender e isso sim vai me deixar confiante. O que faz com que as pessoas fiquem confiantes, né, é o fato delas decidirem se comportarem e terem atitudes baseado naquilo que elas acreditam que é o melhor. Se errar, ela vai aprender com isso, da próxima vez ela não vai errar daquela forma. Acertou, né? Então ela vai se convencer de que ela tem condições de gerir a vida dela. Então, se você quer ficar livre da insegurança, né? Se você não quer ser refém da insegurança, você tem que confiar em você, confiar na sua capacidade de fazer com que as coisas deem certo na sua vida e de tomar decisão. Eu sei que não é tão simples assim, mas o caminho é esse.